Oi, pessoal! Que prazer estar aqui nesse curso de especialização. Estava conversando com o Leandro ontem e que orgulho de fazer parte dessa história tão bonita. E que bom saber que você também está aí do outro lado fazendo parte dessas discussões. A gente vai ter oportunidade de conversar ao vivo também, mas a gente está aqui começando essa discussão a partir dessas aulas gravadas. Eu vou dar algumas aulas, a doutora Alexandra Raffaini vai dar outras aulas, porque a gente vai falar de interdisciplinaridade. Eu sou psicólogo, a Alexandra é médica, a gente está num curso de fisioterapia. Para mim não tem nada melhor do que isso, a gente poder representar áreas diferentes da saúde e poder compartilhar com você, fisioterapeuta, o nosso ponto de vista a respeito do paciente. Ao longo desse módulo, eu espero que fique claro para você a importância da gente poder promover esses diálogos interdisciplinares, a gente poder conhecer a área profissional do outro. E convido você a se aproximar desse tema com menos medo. Acho que é tipo entrar no mar, sabe? É bom ter um certo respeito quando a gente vai se aproximar de outra área profissional, do tipo, eu estou entrando numa área que eu não conheço tão bem, deixa eu ver como é. Esse respeito é legal, mas sem aquele medo de achar que se você compartilhar alguma coisa que você faz, o outro profissional vai querer fazer igual, vai roubar paciente, sabe? Essa discussão, esse medo, ele, a meu ver, ele é meio ultrapassado. Assim, a gente não precisa ter tanto medo de outra área profissional querer fazer o que a gente faz. Se você estuda bastante, se dedica e faz um bom trabalho, não precisa ter esse medo, tá? Se você é um profissional medíocre, talvez aí faça sentido ter medo. Mas eu sei que vocês não são, porque vocês estão nesse curso do Fisiortopedia que prepara tão bem as pessoas para atuarem em dor. Então, se a gente está falando sobre dor crônica, principalmente, vai ser muito importante a gente poder ter uma atuação interdisciplinar, multidisciplinar, multidimensional. A gente vai falar sobre esses termos. Um dos objetivos da gente durante esse módulo é ficar mais claro as diferenças dos termos, o que esses termos estão querendo dizer e como a gente pode se apropriar desses termos e praticar. Então, basicamente, o principal mesmo desse módulo é a gente aplicar nas nossas práticas os conceitos que a gente vai discutir aqui. A gente vai começar com uma discussão mais filosófica e a gente vai terminar essas aulas aqui gravadas com outra discussão filosófica. No meio disso, a gente vai ter discussões práticas, vai falar de ensaios clínicos, de meta-análises, mas vai chegar esse momento. Quero começar com uma discussão mais filosófica, então, sobre o conceito de dimensionalidade, multidimensionalidade. O que esse conceito quer dizer e por que ele é importante para a gente? Antes eu preciso me apresentar, né? Meu nome é José Luiz Dias Siqueira, eu sou psicólogo clínico, eu atuei durante anos na clínica multidisciplinar do Singular, um centro de dor de Campinas, e no INPBE, que é o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, em São Paulo. Atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou mestre pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Eu fiz a especialização em dor pelo Einstein e especialização em medicina comportamental pela Unifesp. Atualmente eu sou professor desses dois cursos e também coordeno um programa interdisciplinar que a gente faz lá pela pós-multidisciplinar em dor do Albert Einstein. Eu vou até citar esse programa que eu coordeno lá, porque tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir aqui. Vai chegar esse momento. Essa aula agora, ela é composta por 3 slides. São 3 discussões que eu quero ter a respeito do conceito de multidimensionalidade em dor. Então, a gente vai falar sobre zoom in e zoom out, a gente vai falar sobre a complexidade e a vida, e a gente vai falar sobre uma fábula muito antiga indiana, que é a respeito de cegos e o elefante. Vamos lá. Vamos começar pelo livro que eu acho que mais ajuda a gente a compreender o que seria
a multidimensionalidade da dor, a importância da gente enxergar a dor a partir da sua multidimensionalidade, ou seja, das suas muitas dimensões. É esse livro aqui, ó. É um livro infantil. Eu comprei para os meus filhos, mas eu uso nas aulas. Ele se chama Zoom. Vou mostrar a primeira página dele, é essa aqui, ó. Então, quando você olha uma figura como essa, não está nem claro muito bem o que é isso, né? Mas imagina que você virou a maior referência no Brasil para analisar essa imagem. Você sabe de cor quantos pontos amarelos tem, quantos pontos azuis, qual é o tom de vermelho necessário, quantas desses picos tem que ter aqui e o tamanho deles. Você sabe tudo sobre essa imagem. E você bate o olho, se tiver alguma coisa diferente do seu padrão, você já sabe. Está faltando um ponto amarelo aqui. O problema é que a gente nem sabe da onde vem essa imagem, o que ela representa, o que ela é. E aí o que eu quero convidar vocês, então, é para dar um zoom out e a gente poder identificar de onde vem essa imagem. E aí a gente pode abrir aqui, ó, a segunda página, aí já fica mais claro o que é essa imagem, né? É a crista do galo. E aí, você, o super especialista, nessa imagem aqui, já pode ter um panorama mais geral agora. Você já entende mais ou menos o que está acontecendo com aquele ser. Mas você não sabe muito bem onde ele está. E aí a gente pode dar um zoom out e agora a gente já tem uma ideia um pouco maior do local, da posição onde ele está, né? Ele está em cima de uma cerca de madeira, tem crianças observando. A gente não sabe onde é que está esse cenário, onde é que se situa essa cena. E a gente pode dar mais um zoom out. Eles estão olhando pela janela de uma casa. E a gente pode dar mais um. E a gente pode dar mais um zoom out. E aqui a gente tem um panorama gigantesco do que está acontecendo. A gente sabe todo o contexto. Sabe qual é o problema aqui? Eu já não sei mais nem onde está o galo. Eu não consigo enxergar mais nem o galo, quanto mais a crista do galo. E aí a gente pode ter um novo convite para se aproximar do ser e daquela parte do ser. Dá para fazer referência do que eu estou falando com as nossas práticas em saúde? Você pode ser um grande especialista em joelho. E você olha uma imagem de joelho, você sabe tudo o que está acontecendo ali. Você faz um teste físico no paciente, você sabe tudo o que está acontecendo com aquele joelho. Mas e a pessoa que tem o joelho? Como é que é o contexto proximal da pessoa que tem o joelho? Onde ela trabalha? E a família? E a sociedade? O bairro? O país? O momento em que a gente está vivendo? Panorama global. Se eu ficar no panorama global do paciente com joelho, eu começo a me perder numa generalização que mais atrapalha do que ajuda, né? Os pacientes de joelho. Como assim? Não, tem o ser aqui. Tem esse meu paciente. Então, encarar a dor a partir da sua multidimensionalidade é a gente fazer essa aproximação e afastamento o tempo todo. É a cada momento. Você poder ver a parte e o todo. E não perder de vista o todo e não perder de vista a parte. E a gente poder se equilibrar nesse zoom in, zoom out, zoom in, zoom out e ter um panorama cada vez melhor do que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Segunda discussão mais filosófica. Vocês já pararam para pensar o que significa vida? Olha onde a gente está indo nesse começo de aula, hein? A gente fala assim, né, nós somos profissionais de saúde. Basicamente, nós lidamos com a vida das pessoas, né? Mas o que é vida? O que é um ser vivo? O que faz um ser vivo ser vivo? Essa discussão é importante para a gente, porque eu vou citar aqui um autor que eu gosto muito, que é Humberto Maturana, e ele é biólogo, estava dando aula na faculdade e um aluno perguntou isso para ele, porque ele estava falando assim, a vida começou
há 3,8 bilhões de anos a 4 bilhões de anos. Aí o aluno falou assim, tá, começou aí, mas o que é que começou? O que é que você está chamando de vida? E ele não soube responder, porque essa não é uma pergunta fácil. E aí o Humberto Maturana falou, eu não sei te responder agora, eu preciso estudar, pensar, refletir, depois eu volto. O Maturana chegou à conclusão que vida é uma contínua dinâmica relacional. É uma relação contínua. Relação contínua do quê? Aí ele fala de um sistema autopoético, que é basicamente nós somos sistemas autopoéticos. O que é autopoese? Auto é a si mesmo e poese é criação. Então nós somos autopoéticos porque nós estamos criando a nós mesmos o tempo todo. As nossas células estão sendo produzidas, as nossas enzimas, todos os elementos químicos que você tem no seu corpo nesse momento foi você mesmo que produziu. Não é demais essa ideia? Porque se a gente pega uma mesa, quem produziu essa mesa? Foi um ser humano que fez essa mesa, né? Ele pegou o material e construiu isso. Quem constrói a gente? A gente mesmo. A gente está a todo momento se construindo em relação ao ambiente. Esse processo de construção nosso, ele sempre está ancorado em uma relação com o nosso ambiente. Então, esse é o modelinho que o Maturana fez para entender o que é um ser vivo, um organismo em interação com o ambiente. E existe uma troca o tempo inteiro aqui. Dá para fazer uma relação com o nosso tema, interdisciplinaridade, multidimensionalidade? Não dá para a gente conhecer nenhum ser vivo sem levar em conta o ambiente. Um ser vivo não existe no vácuo. Um ser vivo não existe por si só. Se a gente fosse mais extremo ainda, não dá para nem pensar em um ser vivo sem existir o ambiente em que ele interage. Na verdade, a gente poderia ir mais extremo e falar, não existe o ser. Existe a relação. Só existe a relação. E essa relação é o que provoca uma mudança constante. Você agora, o tempo inteiro, desde que eu comecei essa aula, você já mudou, você já é outro, eu também sou outro. Entendem? A mudança é constante. Vamos pegar um exemplo, você vai correr na praia, você começa a correr. No momento que você entrou na praia e começou a correr, você já não é o mesmo. E um exemplo disso é os seus pés, a sola dos seus pés já tem areia, já tem praia ali no seu pé. E a praia não é mais a mesma, porque você está fazendo pegada já. E essa relação entre pisada na praia, areia no pé e pegada na areia, ela é evidente. Você olha, você fala, alguém passou por aqui. A maior parte das nossas pegadas, elas não são evidentes. Agora eu estou deixando um monte de pegada, eu estou deixando um monte de rastro da minha presença aqui nesse estúdio. Mas quem passar aqui não vai ver que eu passei por aqui de repente. A não ser que tivesse um perfume muito forte, sei lá, mas agora provavelmente eu não vou deixar um rastro. Agora eu estou deixando um rastro aí, você está vendo essa aula, você já não é mais o mesmo, você já aprendeu alguma coisa. Entendem? A gente está em interação e para a gente então entender o que acontece com uma pessoa com dor, a gente tem que entender que essa pessoa com dor ela está em constante transformação e ela está em interação com o meio. E você é um meio do paciente com dor quando ele está em contato com você. E você promove mudança. Quer você queira, quer não. Tudo que você fala gera uma pegada. Quais são as pegadas que a gente quer deixar? Aí eu estava... Um tempo atrás eu estava praticando canoa havaiana, né? Que eu, antes de Florianópolis, morava em Ilhabela. E aí estava lá, no mar, com 6 caras, numa canoa, cruzando o mar, né, de Ilhabela. E aí a gente chegou numa parte que tinha muita água-viva. E eu acho que a água-viva é um animal fascinante, né? O primeiro animal que tem um sistema nervoso, que a gente pode chamar de sistema nervoso na história da evolução, foi a água-viva. E a água-viva queima. No momento que a gente viu que estava cheio de água-viva, a gente mudou nossa maneira de remar. A gente passou a remar com menos profundidade, porque se toca a mão na água, né? Então, a água-viva mudou a nossa maneira de remar. Mas a nossa presença também mudou a experiência da água-viva naquele momento.
O mar não era mais o mesmo, a partir de ter um objeto de madeira percorrendo ali a área onde você está. A água viva não era mais a mesma. Ou seja, para a gente entender multidimensionalidade, a gente tem que levar em conta que todo ser vivo está em mudança o tempo inteiro. E não dá para a gente entender nada de um ser vivo se a gente não levar em conta que existe essa transformação constante e o ser vivo só é um ser vivo em interação com o meio onde ele está. Última metáfora dessa aula. A fábula dos cegos e do elefante. Muitos de vocês devem conhecer essa já, né? Os cegos entram em contato pela primeira vez com o elefante, mas cada um pegou uma parte diferente do elefante. Um pegou a orelha, outro pegou a tromba, outro pegou a pata. E aí eles começam a discutir entre eles, porque um falou, esse objeto parece um tapete, o outro falou, não, parece o tronco de uma árvore, o outro falou, não, parece uma cobra. E eles começam a discutir, cada um pegou uma parte diferente. Então, essa fábula é importante para a gente entender que se a gente quer entender um ser humano, a gente precisa levar em conta que o nosso ponto de vista não é o único. A minha área profissional não dá conta de compreender a complexidade de um ser humano com dor crônica. Nenhuma área da saúde dá conta, nenhum profissional de saúde dá conta. A gente sempre está adotando um certo ponto de vista em relação ao nosso paciente. E essa é uma escolha. Se eu estou olhando daqui, eu tenho uma visão. Se eu olho daqui, eu tenho outra visão. Se eu olho daqui, eu tenho outra visão. E a gente poder combinar essas visões no sentido da gente integrar o que a gente está enxergando ou sentindo, no caso dos cegos, a gente vai ter um contato com a experiência de uma maneira mais ampla, a experiência do que aquele ser humano está vivendo com a dor dele, com a complexidade que existe no corpo dele naquele momento. Então, a visão da medicina, da fisioterapia, da psicologia, da farmácia, da terapia ocupacional, da educação física, todas essas visões podem formar um todo mais abrangente. E é esse convite que eu faço para vocês durante esse módulo, tanto nas aulas gravadas quanto no nosso encontro ao vivo, para a gente poder ampliar o nosso olhar a respeito de quem é essa pessoa que está com dor há muito tempo e está buscando o nosso auxílio. A gente se vê na próxima aula, menos filosófica do que essa e um pouco mais técnica. Um abraço.